E agora, no nosso quadro Dicas de Jardinagem, você vai aprender cuidados básicos que devemos ter com as nossas plantas. E quem vai explicar tudo pra gente é Maria Vilas Boas. Tudo bem, Maria? Obrigado. Você, como vai? Tudo bem? Que lindo esse espaço aqui, hein? A loja Jardineiro Fiel. Nossa, agradecer desde já por toda a receptividade e parabenizar por todo esse espaço que é lindo dentro de São Paulo. Muito obrigado, que bom que você gostou. A gente gosta muito de estar aqui dentro de São Paulo, num espaço tão verdinho como esse. Maria, uma das nossas preocupações com a criação desse quadro dentro do Arte Brasil é realmente despertar nas pessoas essa vontade de cuidar das plantas. E a gente carece mesmo de informação, porque às vezes a gente ganha uma planta de presente, não sabe muito bem o que devemos fazer. Então, quais são os cuidados básicos que devemos ter desde o início com essa planta? Bem, você chega um amigo e te traz uma arvorezinha, um vaso, uma flor de presente. O que você vai fazer com ela? Em geral, ela vem dentro de um pequeno vasinho de plástico, com as raízes todas apertadas, e ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer um pouquinho. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar num vaso maior, que combine com a sua casa, que você vai colocar num cantinho, e um pouco maior para que a raiz possa ficar mais confortável dentro desse vaso. Então, primeira coisa, temos que escolher uma terra boa, esterilizada, adubada, fazer uma boa drenagem nesse vaso e colocar, abraçar esse torrão pequenininho com essa terra boa, nova, adubada, que a planta começa já a se sentir um pouco melhor, já fica um pouco mais à vontade. E quais são os tipos de adubo que eu devo usar? Existem vários tipos? Esse primeiro passo, que é a colocação da terra já adubada, te dá uma folguinha de algum tempo para você, de alguns dias para você começar a adubar. Na verdade, essa plantinha pequenininha, quando ela vai para um vaso maior, as raízes começam a procurar os alimentos. Então você já pode começar a adubá-la. Como é que você vai fazer? Hoje existe no mercado um tipo de adubo para cada tipo de planta. Essa é uma planta verde. Então nós vamos usar um adubo que se chama um adubo para jardim, para o verde. Temos também para flores, para frutas, para hortas. Temos para todos os tipos de plantas. Nós temos um tipo especial de adubo. O que facilita hoje muito a vida, porque você não precisa ficar falando, mas o que eu vou pôr? O que eu vou dar de alimento? Então, hoje já tem isso pronto. Em geral, tem 3 fatores básicos que deixam a planta doente ou, digamos, sentida. Então, quais são esses 3 fatores, né? Primeira coisa, ela é a falta de nutriente. Por quê? Quando a planta está plantada no solo, as raízes vão crescendo e vão buscar os seus alimentos. Mas quando ela está contida num vaso, ela vai até um certo momento essa procura, depois ela não acha mais. Então a gente precisa dar o adubinho dela. Então, uma das coisas é a falta de alimento, falta de nutriente. Que o adubo nos fornece, né? Que o adubo nos fornece. Aqui você trouxe, olha só, este adubo que é no caso para esse pinheiro, não é? Isso mesmo. Olha como ele é, então. E antes da gente concluir, que eu quero saber quais são os outros sinais que a planta nos dá, né? Antes da gente concluir nesse assunto, como que a gente vai adubar então esse pinheirinho, Maria? Olha, nós estamos falando de adubação em pequena escala, nós estamos falando do pinheirinho que você ganhou. Então nós podemos fazer uma adubação pequena, não é um balde, não é nada disso. Você pega o seu borrifador de plantas, coloca uma colherzinha aqui dentro, né? Como é que a gente calcula a quantidade de adubo? Para 1 litro de água eu coloco uma colherzinha dessa de chá. Para uma planta de médio e pequeno porte. É, isso mesmo. E é bom esse borrifador
Que você vai na plantinha, vou botar a plantinha aqui para a gente fazer melhor. E você deixa bem molhadinha essa planta. Só uma dúvida que eu fiquei. Quantas vezes a gente deve adubar esse pinheirinho no caso? O recomendado é que você adube suas plantas uma vez por mês. Eu acho que a gente pode ter um termômetro de como é que anda a vida dessa planta. Se ela está mais amarelinha, ela está meio fraquinha, a folha não está tão boa, eu dou uma adubada de 15 em 15 dias até ela se recuperar, depois eu volto. Então um deles é a falta de nutriente. O outro é excesso ou escassez de água, ou seja, o famoso estresse hídrico. Né? E o outro é um agente externo atacando essa plantinha, quer dizer, ou é um bichinho, é um fungo que chegou perto dela, começa a comer suas folhas, começa a comer suas raízes. Então a gente tem que... quais são os sinais que ela dá? Elas começam a amarelar as plantas, elas começam a cair, ela começa a perder as folhas. Então, uma coisa ou outra, vamos procurar os bichinhos, vamos ver se ela não tem excesso de água, põe o dedinho, não está bem drenado, ou está seca demais, tá certo? E aí vamos adubar. Se achar o bichinho, vamos passar um defensivo. Era isso que eu ia perguntar, porque na questão da falta de nutrientes, nós já vimos que é necessário o adubo. O excesso ou a falta de água é só manter o equilíbrio, né? Equilíbrio, bom senso. Né? E a questão do agente externo, como a gente deve combater? Bom, tem vários tipos de agente externo e tem vários remédios específicos para cada um. Nós não vamos entrar nesse meio tão específico. Então, nós vamos dizer um genérico, uma coisa que normalmente acaba com tudo isso. Quer dizer, são os defensivos já prontos. Estamos até aqui, né? E temos um outro, se são bichinhos na sua horta, nas suas frutas, que você não queira pôr nenhum veneninho, que é o pó de fumo. Você tem que observar a sua planta. Se você enxerga os seus bichinhos, se você enxerga alguma coisa, tá fácil. Você aplica. Se você não enxerga, eu vou dar uma dica. Eu adubo, deixo a planta forte, quando ela está apresentando sinais, regulo a rega e, pelas velhas dúvidas, pelas viejas dúvidas, passo um pouquinho de defensivo para, se for o caso, defender a planta. Maria, e um outro cuidado básico que devemos ter é a poda, né? Quais são os cuidados com a poda? Vários tipos de poda a gente tem. Quando essas plantas começam a ficar doentinhas, temos que fazer uma poda de limpeza. Então vamos tirar todas as folhas doentes, tirar as folhas amarelinhas. Quer dizer, você vê aqui temos uma planta cheia de folhas amarelinhas. Eu já até estava começando a tirar algumas, né? Nós vamos começar a tirar as folhinhas que não estão boas, tá certo? Vamos tirar, deixar tudo verdinho e aí começar rega, adubação. A gente tira para que não contamine as demais, é isso? Para que não prejudique as demais? Quando é praga, é isso. Quando não, é para realmente ela não gastar energia de mandar a seiva para folhas que já estão caindo. Outra poda é a poda de dar um grande formato mais bonito à planta. Então você pode podar para deixar ela mais redondinha. Uma questão mais estética. E a outra é a planta de árvores frutíferas e de flores, que você podando as pontas dos galhinhos, ela vai frutificar e florescer melhor. Aqui nós estamos com um pequeno vasinho, mas nos galhos mais grossos, você deve podar diagonalmente, não de uma maneira reta, de uma maneira diagonal, porque a água escoa mais facilmente, evita o apodrecimento do galho e a ferida, porque na verdade quando você poda você está ferindo a planta, né? Ela se cicatriza mais rapidamente.